Olá, amigos, boa tarde, sejam bem-vindos. Está no ar aqui o Baixada Esporte pela Santa Cecília TV para todo o litoral paulista, ao vivo também pela internet e para todo o Brasil. Obrigado pelo carinho da sua audiência e lembrando a todos, que amanhã vamos ter na Vila Belmiro as eleições que vão nomear o 39º presidente da história do Alvinegro de Vila Belmiro. Bom, agora vamos saber o que é notícia nos principais sites do Brasil. Eu começo com o próprio site oficial do Santos Futebol Clube, que coloca hoje a seguinte manchete: 19.002 associados estão aptos para votar amanhã no novo presidente. Vamos à manchete do Estadão, que indiretamente fala do Santos também, porque o Pelé assina como vitalício. Ele fez um contrato agora até morrer com o Santos Futebol Clube. E foi para ele um motivo de muita alegria. Esse contrato é vitalício, hein? Então, ele comemorou ao lado da filha, inclusive, fazendo uma foto lá no hospital. Vamos agora à manchete do Estadão. Outra manchete que fala do jogo do Palmeiras. A Polícia Militar disse o seguinte: se o Palmeiras ganhar e não cair, tudo é alegria. Mas, e se der o contrário? Então vai ser uma operação Copa do Mundo, o esquema de segurança igual à da Copa do Mundo. Veja só a preocupação da Polícia Militar. Globo.com, aí galera corintiana, já tem reforço para o ano que vem o Corinthians, hein? Christian assina, está de volta ao Parque São Jorge. Santa Portal, que bela notícia. O nadador da Unisanta, o Nicolas Santos, ganhou 2 medalhas de ouro no Mundial de Piscina Curta. Portanto, mais um atleta aí que tem grande expectativa aqui na natação brasileira, já que estamos às portas da Olimpíada no Rio de Janeiro. Meus amigos, antes de mais nada de apresentar os nossos convidados de hoje, eu quero lembrar ao telespectador que amanhã a Santa Cecília TV, com todo o seu departamento de jornalismo, fará uma grande cobertura das eleições do Santos Futebol Clube. Flashes ao vivo e a partir das 5 da tarde estarei aqui também com os outros integrantes da casa e estaremos dando todas as informações na Vila Belmiro com repórteres ao vivo. O Guido Bortolomazzi vai estar lá também com flash ao vivo a partir das 5 da tarde. Então, tudo sobre as eleições você vai acompanhar aqui na Santa Cecília TV. Lembrando que às 5 da tarde estaremos aqui ao vivo comandando, o Guido Bortolomazzi também com o Valnei lá na Vila Belmiro, estarei aqui com o Armando Gomes também apresentando. Enfim, vai ser uma grande cobertura sobre as eleições do Alvinegro da Vila. Meu caro Guido Bortolomazzi, boa tarde, tudo bem, Guido? Boa tarde, amigos do Baixada Esporte. Eu acho que é um momento importante, para a gente debater um pouquinho o que vai acontecer amanhã nas eleições do Santos e principalmente para que o associado possa ter um pouquinho mais de noção a respeito dos candidatos que estarão concorrendo a essas eleições. Os 5 candidatos que se colocaram à disposição do associado para que o associado escolha o melhor para desempenhar o seu papel e tirar o Santos dessa situação que ele se encontra nesse exato momento, que é uma situação triste, dramática, porque nós vamos falar a respeito de números, e números que comprovam que se o Santos fosse uma empresa, estaria falida. Então nós vamos falar muito a respeito disso. Bom, para falar do pleito, é importante também a gente orientar os associados que estarão amanhã tendo a sua oportunidade de definir o seu candidato. E lembrando que teremos 2 urnas, uma será centralizada aqui no Estádio Urbano Caldeira, na Vila Belmiro, e a outra em São Paulo, na sede da Federação Paulista de Futebol. E para você que nos acompanha, é associado, está apto dentro dos 19.002 eleitores, preste atenção, porque importantes notícias estaremos passando como prestação de serviço. Por isso, trouxemos aqui o influente, competente, sempre muito presente, o conselheiro Celso Leite. Celso Leite, muito boa tarde, muito obrigado pela sua presença, tudo bem? Bem, graças a Deus, agradeço mais uma vez a oportunidade de falar coisas do Santos, num momento extremamente importante como a da eleição de amanhã, e convocando os associados para não deixar de forma nenhuma de votarem, comparecerem ao clube de forma pacífica, com os ânimos serenados, seu documento na mão, de identidade e carteirinha do clube, porque sem eles você não vota. Tá vendo? Já já o Celso vai repetir essas informações e outras mais importantes para você, telespectador, associado do Santos Futebol Clube. Meu caro Luiz Roberto, boa tarde para você, tudo bem, Luiz? Tudo bem, graças a Deus. Informações importantes do mundo do esporte, além das eleições do Santos, o Bahia também vai fazer a sua eleição, só que no sábado que vem, dia 13. O Bahia, o Santos tem 5, o Bahia tinha 8 candidatos, agora tem 7. Agora tem 7, todo mundo desistiu no meio do caminho, o caro Celso e tal. Achou melhor apoiar o outro. Então, 7 candidatos do Bahia, hein? Do Bahia, que decide
sua permanência ou não no final de semana pelo Campeonato Brasileiro. Leandro Pedro Voaden apita Palmeiras e Atlético do Paraná. Grande Voaden apitando esse jogo. O jogo do Corinthians, atenção nação, o jogo do Corinthians será amanhã, transmissão ao vivo pela TV Globo para São Paulo. Para o Rio Grande do Sul vai ser o jogo do Inter contra a equipe do Juventude. Portanto, a Rede Globo desmembrando a sua transmissão. E o Flamengo dispensou o zagueiro Chicão, meu caro Edson Calegares. A primeira dispensa da era Luxemburgo, já Chicão não faz mais parte da equipe do Flamengo. E para terminar, o São Paulo. O Muricy, segundo informações dos bastidores, indicou para substituir Kaká 2 belos jogadores, Montijo ou Conca, que você tanto ama, Edson. O amor aí já é um exagero. Mas Como não? Eu sou fã do futebol de 2 argentinos no Brasil. 2. Eu gostaria muito que o Santos Futebol Clube pudesse tê-los como camisa 10. Um deles é o Conca e o outro é o D'Alessandro. Os 2 jogadores, para mim, jogam muita bola. E olha, quem contratar, se não ficar no Fluminense ou no Inter de Porto Alegre, contrataria 2 excelentes jogadores. Tanto o Conca como o D'Alessandro são meias da moda antiga. Sabem muito, conhecem muito, jogam muito. Gente, já, tudo sobre as eleições amanhã na Vila Belmiro. Mas agora o recado da Sky para você, que é a melhor TV por assinatura do Brasil. Olha, a Sky tem pacotes para toda a família. Filmes, esporte, desenhos, por um preço de R$ 49,90 fixo por mês, hein? E os clientes que adquirirem o pacote Full HD têm a oportunidade de congelar a imagem quando quiserem. Ou, olha, vou sair, o Santos vai jogar, grava o jogo do Santos quando voltar a ver novamente. Enfim, tem tudo o que você deseja da melhor assinatura do Brasil, que é a Sky. Com uma novidade agora, a Sky agora também tem internet. Era o que faltava. Aí fica tudo bonitinho, né? Fica um pacote completo. A melhor TV por assinatura do Brasil e agora também com internet. Ligue Sky, Sky 41041234. Sky, você na frente sempre. Uma pausa, não saia daí. 19.002 santistas vão eleger amanhã o 39º presidente da história do Santos. Até já. Nós estamos de volta para mais um bloco do Baixado Esporte. Hoje recebendo aqui o conselheiro Celso Leite, que vai nos contar e vai passar informações importantes sobre as eleições do Santos Futebol Clube amanhã. 19.002 sócios estão aptos a votar. 2 urnas, uma na Vila Belmiro e outra na Federação Paulista de Futebol. Agora vamos mostrar para o telespectador, antes da gente comentar aqui com o Guido, com o Celso Leite, com o Luiz Roberto, sobre o pleito de amanhã, um pouco do perfil de cada um dos candidatos que você acompanha agora. Põe no ar. Eu sou José Carlos Pérez, antes de mais nada um apaixonado pelo Santos Futebol Clube, 66 anos, 36 anos como sócio do clube. Disseram que eu não ia conseguir montar uma chapa. Eu fui a primeira, a número 1, e fui o primeiro a montar a chapa. Disseram, até alguns santistas, que eu era um sonhador quando fui atrás de transformar 5 Taças Brasil e um Robertão em 6 campeonatos brasileiros. Eu fui lá e consegui. Disseram que eu não iria criar uma subsede. Eu fui lá, criei uma subsede na minha casa, cedida absolutamente de graça, e conseguimos fazer milhares de sócios. Talvez eu seja o mais credenciado em reunir todos eles junto comigo, a partir de janeiro, para fazer, se eleito for, fazer uma administração junto, trazendo cada um do seu melhor. Em primeiro lugar, eu queria falar que a minha grande paixão, que é o clube, que é o time que eu amo, avançou muito nesses últimos 5 anos, tivemos muitos títulos, houve erros, esses erros a gente sabe que existiram e vamos tentar corrigi-los e vamos corrigi-los. O Santos Futebol Clube precisa de uma gestão nova. Eu cuido de marcas internacionais e o Santos vai ser minha maior marca. Acredito que o Santos deva voltar e tem que voltar a jogar para frente, com o seu DNA, com futebol bonito, com futebol para frente. Nós temos sim que tentar fazer 4, 5 gols. Nós não podemos mais abandonar o nosso time, a nossa base, o nosso talento que a gente tem todo lá. Não vamos mais trazer jogadores para compor elenco. Nós vamos sim, para compor elenco, mandar os meninos da base, com seus talentos, fazer um conjunto com os profissionais e trazer o Santos de volta ao cenário internacional. Quero me apresentar para quem ainda não me conhece.
apesar de ser o candidato mais novo, o candidato mais jovem, sou o que tem mais experiência. Sou conselheiro do Santos pelo 6º mandato, já tendo sido vice-presidente do Conselho Deliberativo e vice-presidente da Federação Paulista de Futebol. Portanto, preparado para administrar o Santos a partir do ano que vem. O Santos está tão mal gerido, a pior administração da história do Santos, que diversas oposições brotaram no meio do seio social do Santos Futebol Clube. Esta mensagem, agora, vai especificamente para você, associado do Santos Futebol Clube. Defendo minhas ideias com muita força, com muita garra e com muita vontade, porque eu tenho o que o Santos precisa, a juventude e a experiência, aliadas para o bem do Santos Futebol Clube. Eu sou Modesto Roma Júnior, santista desde que nasci, sócio desde 1958. Nasci Santos, vivo o Santos e vou morrer Santos. Sabemos que o Santos merece experiência e experiência na gestão do clube nós temos, felizmente, em algumas das nossas passagens pelo clube. O associado, há 5 anos atrás, acreditou em promessas e partiu por uma aventura. Hoje, estamos colhendo o fruto desta aventura. O Santos não pode errar de novo. O Santos precisa, nesse momento, resgatar os seus valores, resgatar a sua torcida, resgatar o seu futebol. Futebol com a alma da torcida, a administração com transparência e seriedade. Associado, um momento é muito importante. O Santos passa por uma séria crise financeira, uma crise de identidade. O Santos precisa de você. Nós temos experiência, contamos com um grupo altamente qualificado e preparado para assumir o Santos Futebol Clube. Principalmente na área de futebol, onde conto com a colaboração do meu vice, Reinaldo Guerreiro, que também tem muita experiência na área. O futebol é o centro de tudo, é onde as coisas acontecem, é onde que faz o Santos se tornar de novo forte e competitivo. Ousadia necessita de visão estratégica. E é isso que a gente promete no dia 6, a partir do dia 6 para vocês. Muito bem, aí está a apresentação de cada um dos candidatos que participaram, inclusive, de um debate aqui na Santa Cecília TV. A título de informação, depois eu deixo o Celso Leite, Guido e Luiz Roberto à vontade para falar sobre o pleito de amanhã. O site Globoesporte.com fez uma enquete, mas uma enquete aberta não só para associado, mas para simpatizantes, enfim. Uma eleição, uma votação espontânea, seja sócio ou não sócio. Portanto, ela não tem um peso, eu diria, de credibilidade no que tange ao associado do clube. Quer dizer, os números aqui são simplesmente de quem participou da enquete, mas isso não quer dizer que são pessoas que são sócias do clube. Qualquer um poderia participar. Então, uma sugestão, nem divulga a enquete. Então não vamos divulgar. Não vamos divulgar para não credibilidade, induzir. Então não divulga. Para não induzir. Eu posso dar uma opinião, Edson? Não é credibilidade, porque o site Globoesporte.com tem muita credibilidade. O problema é que foi uma enquete aberta. Então participaram qualquer um. Até um corintiano podia entrar, um São Paulino, palmeirense. Eu acho que vai ganhar o fulano. Então, ela é com muita credibilidade. Só que ela não tem um laço direto com o associado. Fosse, olha, dentre todos os associados que participaram, ganhou isso aqui. Aí seria uma espécie de boca de urna antecipada, que não é o caso. Mas você tem toda a razão, isso pode até induzir o associado e a gente vai respeitar. Celso Leite, antes de a gente falar do Santos como um todo, que hora teremos o início da abertura dos trabalhos amanhã? Repita quem está apto para votar, o que precisa levar. E a que horas teremos o término da eleição e de que momento será nomeado o novo presidente? Tal hora já teremos o pleito definido? E que se pode usar a camisa do candidato. Sim, começando pelo horário das 9 da manhã, quando começarão os trabalhos, vão até as 5 horas da tarde. Eu acredito que, como a votação é eletrônica, penso que em 1 hora a gente já tem o resultado final. Você tem que ir ao clube, você tem que estar em dia com o clube na questão financeira, tem que ter mais que 1 ano de sócio
e mais que 18 anos. E tem que comparecer com a sua carteirinha de sócio-rei mais o seu documento de identidade. Se você não comparecer, você não vai votar. Vai ter que voltar em casa, procurar, então já vai procurando desde já, porque para evitar transtornos maiores no momento do pleito. Pode votar sim, pode votar com a camiseta do seu candidato, desde que você entre, vote dentro dos trabalhos e se retire para a rua, pode ficar à vontade com a camiseta do candidato. É urna eletrônica. Sim, urna eletrônica. Não é voto online, é urna eletrônica. Urna eletrônica. E que hora termina a eleição e que hora nós teremos já o resultado final? 5 horas acaba a eleição e começam a apuração do pleito, que eu acredito, como é eletrônica, uma hora você já sabe, no máximo, acredito até que antes. Bom, Guido Bortolomás, com o Celso Leite e Luiz Roberto também, por favor, vamos passar informações importantes aqui para o telespectador e, principalmente, para o associado do Santos. Eu acho que o momento agora é a gente analisar, até para que o associado possa ter mais informações a respeito dos candidatos, porque o Santos vive num momento em que agora tudo vale, né? As informações, as notícias, cada um planta a sua notícia para colher um pouco mais de votos. A própria diretoria começou a plantar várias notícias agora, notícias que acabaram sendo divulgadas até para ser um chamariz por associado, como essa do Pelé, né? Porque é só agora que acabaram fazendo essa assinatura de um novo contrato vitalício com o rei do futebol, como ele já tinha um contrato em vigência e o Santos nunca usou verdadeiramente a marca do Pelé para que o Santos pudesse tirar benefício. Cada ano que passa, entra ano, sai ano, e sempre aparecem esses tipos de informação, essas notícias, para tentar induzir o associado a votar naquele ou naquele outro candidato. Outra informação que a gente tem que analisar é a postura de cada um nesses últimos debates que nós acompanhamos, principalmente o debate aqui da Santa Cecília, onde nós tivemos a participação dos 5. Algumas perguntas foram feitas, mas outras, Celso, deixaram muito aberto, né? Porque o torcedor, de um modo geral, escuta muito, mas não tem a informação. E o próprio candidato da situação, o Nabil, até esse exato momento, ele não veio a público para dizer a situação financeira do clube mesmo, porque eu acho que era o único que poderia falar. Quanto é que o Santos deve? Como é que está a situação financeira do clube? E como vai gerir o clube daqui para frente? Porque, por exemplo, que nós ficamos sabendo, a cota de televisão, que está no balanço de 2015, o Santos perdeu essa cota porque já antecipou em 2014. Quer dizer, o Santos não tem mais aquele 40, a cota de televisão que poderia ser utilizada, né? O Santos agora não tem também a cota de 2016, porque pela informação, essa cota ela está vinculada à contratação do Leandro Damião. Verdade. Aí a pergunta a você, Celso, como é que o próximo candidato vai conseguir dirigir os destinos do clube financeiramente? Eu tenho a impressão que qualquer um que se eleja vai ter que correr atrás de dinheiro, tentar reaver os contratos que estão aí em vigência, renegociá-los com muita coerência, com muito cuidado, porque realmente a gente tem informação que a situação do clube é grave. Por exemplo, eles aprovou um orçamento contando-se com o ovo da galinha que não veio, porque o Neymar não está na relação dos 3 melhores do mundo. Já então, não veio mais o dinheiro. 6 milhões o Santos já perdeu no orçamento votado um dia antes praticamente dessa notícia. Quer dizer, 198 milhões já não é 198, já. Agora é 192. Exatamente. É isso? Exatamente. Então, são histórias contadas que a gente não consegue acreditar. Por que se fechou um contrato com o Pelé 24 horas antes da eleição? Teve 5 anos para fazer isso. Né? Agora estão anunciando a construção de um CT para a base. Nós já temos um que está penhorado pela DIS, pelo não pagamento de 50% do Wesley e 50% do André. Desde 2010, o Santos não paga, já está em 6 milhões. Então, são historinhas, a gente tem informações absurdas, por exemplo, como no pagamento de ajuda de custo a meninos da base, os apartamentos que esses meninos moram estão penhorados, o Santos é o avalista, as pessoas nos procuram porque sabem da nossa postura com os cuidados das coisas do Santos. O Santos não paga, inclusive, fornecedores de água. Fornecedor de água no Santos está sem receber desde outubro. São pessoas que nos procuram, vêm aqui mostrando, a gente leva o problema para o jurídico do Santos, não se toma providência nenhuma. Então, essas meias histórias que contam, nós só saberemos depois do novo presidente eleito e depois do novo Conselho Fiscal colocar tudo em cima da mesa para que a gente possa avaliar realmente qual é a dívida do clube. Ô Celso, dentro desse ângulo que você está colocando, desse contexto,
aquela palavra chamada transparência. Quando o Guido coloca uma pergunta objetivamente, quanto que o Santos deve? A dívida se refere ao todo, não é só folha de pagamento, não, ao todo. Dívidas trabalhistas, com o governo, enfim. O Santos deve 300, 400 milhões, 450, 500. É uma informação que está no ar. Cada um fala uma coisa. O próprio Nabil, que é o candidato da situação, eu não sei se ele foi questionado e não falou, ou sequer falou, mas a verdade é que não tem esse número exato. Você, como um sócio, como um conselheiro, uma pessoa atuante, você poderia passar para o associado qual é o valor da dívida real que o Santos tem hoje? Eu tenho a impressão que somando, globalizando toda essa dívida, inclusive com o time mania, a dívida do Santos hoje, no mínimo, é perto de 300 e poucos milhões de reais. Mas, como estou te falando, você só vai ter essa informação realmente quando a próxima gestão assumir. Você pode se surpreender depois, quando ela abrir e falar é muito mais do que se imaginava? Com certeza. A nossa preocupação é essa. Não tenha dúvida que a situação é caótica. Tem contratos no Santos extremamente prejudiciais ao clube, que nós cansamos de denunciar, como o contrato da CSU, como o contrato da Netshoes. São contratos extremamente lesivos. A contratação do Leandro Damião custa aos cofres do Santos, no final dele, caso a gente não consiga vendê-lo, 62 milhões de reais. Nós vendemos o Neymar, o clube ficou com 12 milhões e vendeu e comprou o Leandro Damião por 60, porque se você somar 42 milhões de passe, mais 500 mil ao mês de salário, por 3 anos, você chega em 62 milhões. Então, a situação é preocupante. Você contratar o Cicinho por 10 milhões de reais, quando o São Paulo negociava ele por 3, você atropela o negócio e paga 7 a mais, é preocupante. Só uma perguntinha. A questão do Conselho Deliberativo, a questão dos 20%. Podia explicar isso para a gente? Por exemplo, nós temos 5 chapas que concorrem ao pleito. Se cada chapa... obviamente que 5 chapas não comporão o conselho, porque não tem condição de você tem que fazer 20% mais um para você ficar com 20% das cadeiras do conselho, que hoje tem 300 conselheiros. Vamos supor que nós vamos ter amanhã 4 mil associados votando. Vamos pôr 5 mil, Guido. Eu acredito que o universo é de 4 a 6. Então, 5 mil é um número bom. Então, desses 5 mil, se, por exemplo, a chapa do... Vou dar um exemplo. A chapa do Modesto fizer 21%, ele pode não ganhar o pleito, mas ele fica com 21% das cadeiras do conselho. 21% dos conselheiros. Então, ele teria que ter 1.000 votos mais um. Exatamente. Bom, nós poderemos ter aí... 4 chapas. 4 chapas compõem. Conselho. Exatamente. O que ficará bastante oxigenado, né? O que vai fazer? A gestão que ganhar vai ter que trabalhar muito, porque ela não vai fazer grande maioria. Não vai ter aquele voto de curral, né? Que a gente sabe. Quantas pessoas participam de cada chapa? Porque tem os conselheiros efetivos... 150. São 150. Mais os efetivos, que hoje não são mais 150. A bem da verdade, você não está conseguindo recompor os efetivos, porque a regra para isso dificultou. Você tem que ter mais tempo para você chegar lá. São 10, se eu não me engano, são 10 gestões seguidas, ou se não 20 anos, para você se tornar efetivo. Era um desejo dessa gestão que não houvesse mais os efetivos, justamente para tornar o Conselho Deliberativo do Santos um curral. Agora, será um conselho negociador? Não, outro detalhe. Eu não posso te dizer isso. Vamos supor, desse número que você falou, quando existe a formação da chapa, já existe a numeração? A ordem. Então, quer dizer, os 21% você já tem no primeiro, segundo até os 20 primeiros. Se você ganhar com 100%, você coloca os seus 150. Entendeu? Se você ganhar com 40%, você vai colocar 40% desses 150 na ordem de chegada. Então já teve uma briga antecipada só para a composição da chapa, né? Porque você precisa escolher. Você vai difícil. Falar, não é? E a chapa que está muito oxigenada, ela tem mais briga ainda. Né? A procura é maior. Aquele que tem mais dificuldade de montar os 150 não tem tanta dificuldade, porque ele precisa compor aquele... Agora, aquele que tem muito, é uma briga de vaidade, é complicado. Então, Celso, o egrégio conselho é composto de quantos elementos? Hoje, 150 eleitos e, se eu não me engano... 115 ou 116 efetivos. Muito bem. Os efetivos estão garantidos, independente de que chapa vencedor e qual o percentual de cada um. Sim, inclusive vão trabalhar todos na apuração, como fiscais, na mesa apuradora, como presidente ou como secretário. Geralmente são escalados os efetivos para trabalhar no pleito.
Vai ter uma central de apuração ali? Sim, vindo tem dos lados de São a Paulo, mesa, já? tem a mesa Tudo de apuração, tem o presidente da Assembleia, porque nós temos que às 9 horas abrir uma Assembleia, eleger o presidente e assim fazer a eleição. E como é que vai ficar o setor de segurança para esse pleito? Porque a gente sabe que são 5 chapas concorrendo, você tem aqueles que fazem parte da chapa, são aficionados pela chapa ou pelo candidato. É lógico que você vai dar toda a guarida para o pessoal chegar com tranquilidade para votar. Como é que vai ser feita essa segurança para todo mundo chegar tranquilo e fazer a sua obrigação? Bom, primeiro que o clube tem que dar essa segurança ao associado, né? A primeira eleição do clube é uma eleição ímpar. Eu diria que nunca na história do clube se teve uma eleição com cinco candidatos. Então, a gente não tem essa leitura ainda. Eu acredito que cada chapa terá uma situação de segurança própria, além da que o clube está dando para evitar transtornos como foi na última, né? Foi uma briga generalizada na hora que se estava apurando, todo mundo sabe disso. Eu acredito que deva haver, o clube deve ter se preocupado bastante com esse detalhe. Eu até solicito ao associado que vá ao clube. A eleição do Santos tem que ser uma festa, não uma guerra. É a festa da democracia. Quem tem aptidão a participar do pleito, como os candidatos têm, tem que vender essa imagem, e é a mais correta, que o associado possa ir ao clube, votar com tranquilidade, abraçar os seus ídolos que lá estarão, por exemplo. A gente encontra o Clodoaldo na rua, o Lima, e não quero esquecer dos demais, mas é sempre gostoso você ir a Vila Belmiro participar do pleito. Então eu peço ao associado que vá desarmado, ânimos serenados e pensar sempre na imagem que o clube vai vender para o resto do país. Celso, teve uma lista recentemente de chamados supostos fantasmas eleitores. Isso já foi dirimido? Há alguma possibilidade de ter algum problema na eleição de amanhã? Bom, é engraçado que antes que a gente votasse no Conselho pela não eleição de voto online, a diretoria anunciava que o Santos tinha 60 mil sócios. Depois que foi proibido, caiu para 19. É mesmo, Do dia seguinte. E agora, a gente fala em 6 mil votantes. É extremamente... Louco isso aí, né? É louco, Muito né? louco, Eu acho que alguns fantasmas estão viajando, né? Então, acho que chamaram foram para Bahia, astral, né? Foram para Bahia, foram para Bahia. Tem 7 candidatos. Vou te contar. Bom, no próximo bloco voltamos com o Celso Leite, conselheiro, falando mais sobre as eleições históricas, hein? Nunca tivemos uma eleição com tantos candidatos. 5 concorrem à presidência do Alvinegro e o eleito será o 39º da história do Alvinegro da Vila Belmiro. Antes da gente faturar, deixa eu dar um recado aqui, para quem ainda não definiu onde vai passar o seu Réveillon. Olha, o restaurante Tim Maria está preparando o melhor Réveillon da Baixada. Venha comemorar a virada do ano em alto estilo, num dos pontos mais lindos da região e privilegiado para ver a queima de fogos. O restaurante Tim Maria será todo decorado para receber os seus clientes num ambiente festivo e alegre. O cardápio tem muita coisa. Mesa de frios, saladas de todos os tipos, acompanhamentos diversos, pratos quentes, são 5 opções, hein? Tem também sobremesas de vários sabores e bebidas, cerveja, chopp, vinho, champanhe, água, refrigerante, batidas e caipirinha. E tudo isso com música ao vivo para alegrar ainda mais o seu Réveillon. Restaurante Tim Maria, o melhor Réveillon da Baixada. Faça sua reserva agora. Ligue 3467-8018 ou 3467-5210. Fica ali na Avenida Antônio Rodrigues, 436, bem em frente à Praia do Gonzaguinha, em São Vicente. Réveillon é no restaurante Tim Maria. Vamos a uma pausa, voltamos já já com o conselheiro Celso Leite. Aguarde. Caderno virou personal computer. Caneta virou mouse. E o CD virou Cyberfisk. Com exclusivo conteúdo online, apoio de jogos e atividades interativas para você praticar onde e quando quiser. Porque no mundo conectado de hoje, a única coisa que não muda é que inglês e espanhol é Fisk. Matricule-se já. Fisk, inglês e espanhol é Fisk. Falou Fisk, falou tudo. Bom, de volta para mais um bloco do Baixado Esporte, hoje recebendo o conselheiro Celso Leite, falando sobre o pleito de amanhã, no qual 19.002 associados estarão aptos para votar no novo presidente. Será o 39º presidente da história. O conselheiro Celso Leite nos trouxe uma carta que eu vou colocar agora no ar e ele vai explicar o que é essa carta, o que ela representa. E é uma carta até que foi muito polêmica, uma carta que gerou muitas dúvidas, enfim. Vamos lá. Tente localizar para a gente. Eu não sei se vai dar para mim ler aqui, né? Mas eu vou fazer o possível para ler, eu não sei se o telespectador também. Na frente da... Opa, eu ia ver aqui. Eu vou tentar chegar pertinho aqui. Dá um close maior aqui, por favor. Isso, por favor. Vamos lá.
Mais para dentro, Luiz Roberto, senão eu não consigo ler aqui. Oi? Desculpa. Não. Agora fui eu que atrapalhei você. Pois não. Tem que dar um zoom maior aqui. Isso. Não, tá fácil de ler. Bom, eu acho que o Celso Leite não está visível no ar, Luiz Roberto. Não está visível no ar. O Celso Leite pode explicar para a gente o que é essa carta aí. Essa carta foi uma carta de autorização dada pelo Santos 2 meses antes da final do Mundial, em 2011. Foi assinada pelo presidente Laor e rubricada pela advogada do clube, que até hoje trabalha no clube, nessa gestão do Dr. Odílio. Essa é a carta de autorização dada ao pai do Neymar negociar o jogador 2 meses antes do Mundial do Japão. Essa carta é chamada A Vergonha desses últimos 5 anos. E essas assinaturas aí? Algumas assinaturas são de advogados do Barcelona e do Rossell, né? Aquela maior é do Rossell, que foi o presidente deposto por corrupção, no caso Neymar, lá na Espanha. Então eu costumo dizer e pedir para o associado, antes de sair de casa, procura ler essa carta para ver se dá para votar nessas pessoas que estão envolvidas direta e indiretamente nessa negociação do Neymar. Agora eu pediria para o Celso ler a carta agora. Pode pode ler para mim? Vamos lá, no de leitura. Santos Futebol Clube, Associação Civil e Recreativa. Começa pela data, que é importante. 8 de novembro de 2011. Um mês antes do jogo. Antes do jogo final mundial com o Barcelona. Sim. Ok. Neymar da Silva Santos Júnior. Prezado Neymar. Santos Futebol Clube, Associação Civil e Recreativa sem fins lucrativos, estabelecida na cidade de Santos, estado de São Paulo, Rua Princesa Isabel, sem número, total, escrita, vem por meio deste, nos termos do artigo 18, parágrafo 3º do regulamento do futebol estatutário e tal, da FIFA, da Federação Internacional de Futebol Assistência, informa expressamente que concorda e autoriza o atleta Neymar a iniciar, desde já, tratativas com quaisquer entidades de prática desportiva, nacionais ou internacionais, podendo concretizar eventual transferência, desde que isso somente ocorra a partir de 2014 e respeite os termos do contrato mantido com o Santos Futebol Clube. Atenciosamente, Luiz Álvaro de Oliveira Ribeiro, presidente Santos Futebol Clube, e tem o carimbo do Barcelona também. Bom, só antecipar uma coisa. Essa notícia, quando surgiu essa carta, o Baixada Esporte levantou e trouxe aqui o balanço financeiro do Barcelona do dia 31 de julho de 2011. 31 de julho de 2011. Essa carta é do dia 8 de novembro 3 de meses 2011, onde naquele balanço já constava um dinheiro que tinha sido liberado na soma de 10 milhões de euros a um jogador promissor. Esse jogador já era o Neymar. Então, dia 31 de julho, o pai do Neymar já tinha recebido do Barcelona a quantia de 10 milhões. Tanto é que no Mundial Interclubes, quando o Santos jogou com o Barcelona, isso que é o problema maior, o Neymar já tinha recebido 10 milhões do Barcelona. Já tinha sido um acerto inicial da venda dele para o Barcelona. Ele jogou contra o seu futuro clube. Isso daí que é uma situação e que nós falamos aqui e ninguém levantou no Santos, ninguém fez nada. Por quê? Porque eram todos coniventes. Agora, o Luiz Álvaro corria risco de impeachment por causa dessa carta, Celso? Não, nós pedimos impeachment do presidente Corria Laor, não, ia receber 97 assinaturas para o impeachment do presidente, mas através de uma manobra bastante inábil, do Conselho Gestor, o presidente pediu licença por saúde e o processo ficou engavetado pela mesa do Conselho, a revelia dos 97 conselheiros. Então você acha que a saída dele foi estratégica para não receber o impeachment? Absolutamente, isso foi uma vergonha. Foi mais uma situação vergonhosa na história do Conselho do Santos. Ficou por isso mesmo. E assim, por isso que eu trouxe o cuidado de mostrar essa carta aqui, porque essa carta aqui, quando leio, eu tenho náusea. Porque você imagina, eu tenho uma associada do Santos que é muito famosa, chama Vilma, tem até dificuldade, a conhecida Vilminha, ela fez um financiamento no banco para ir ver o jogo no Japão. Ela falou para mim, doutor, eu devo até hoje aquela viagem. E ela sabe que... E eu até arrepio de raiva de ouvir essa história de pessoas que fizeram de tudo para viajar ao Japão, se endividaram, alguns foram com filhos, noras, quem tem a condição. Saber que hoje o seu melhor jogador, 3 anos depois que nós ficamos sabendo disso, já estava jogando vendido para o próprio adversário. Tudo bem, podia até estar vendido, mas a diretoria, os diretores, o pai do Neymar e o Neymar deviam vir a público antes do jogo dizer, nós já estamos vendidos.
mas jogaremos com afinco, mostraremos vontade. Não, aquilo tudo ficou... Mas não foi feito o contrato ficou até 2014, ficou guardado. Celso? Hã? Não foi feito aquela foto até 2014, o Neymar? Não, tal. e lembrar, o contrato do Neymar era até 2015, gente, feito para a gestão do 2009. Discutimos tanto aqui. O contrato dele foi antecipado para 14, ele foi vendido em 13, já estava vendido em 11. Agora, Dá para entender uma coisa assim, não? Uma outra informação que eu acho que o associado do Santos e o conselheiro vai agora, e a gente estava até comentando em off a respeito disso, dessa informação que nós obtivemos, e que eu até comentei com o Edson, falei, caramba, é mais um problema sério que vai ter que ser resolvido por erros da administração. O Santos está prestes a perder o centro de treinamento Rei Pelé. Meu Deus do céu, mais um. Porque tem uma ação no SPU, porque aquele terreno é da União. Me parece que o Santos, por motivos de falta de pagamento que o Santos tinha que fazer e por não fazer ações sociais na comunidade, o SPU está requerendo de volta o terreno, né, para fazer outras obras para o próprio governo, como aconteceu com a Portuguesa Santista, e a informação é que o Portuário já perdeu o terreno. Mas não é um regime de comodato isso? É comodato, mas perdeu. Pode perder, não é que perdeu. Pode perder o centro de treinamento. Essa informação foi dada por um advogado, e eu não vou aqui citar o endereço dele, mas é ele que está, no caso, defendendo o caso da E ele passou essa informação para nós. Agora, Celso, no próximo bloco, eu queria que você pudesse falar de um assunto importante. Tem candidatos falando o seguinte, se eu for eleito, eu vou acabar com o grupo gestor. Como é que faz para terminar algo que está no estatuto do clube? É muito simples, muda o estatuto. Mas o novo presidente já não vai estar com o grupo gestor a partir do dia 1º? É rapidinho, eu volto já. Isso é uma bela pergunta. Dar um abraço a todos lá no Juventude da Lava Sintra. Dizer que domingo vai ter sequência o Campeonato Metropolitano, semifinais, hein? Com 2 jogos, o Ciclone pega o Salve às 14h e às 15h, Dali Capela contra o Vila Matias. E nós estaremos acompanhando esses 2 jogos também, e mais detalhes traremos aqui na terça-feira. Celso, faltam 4 minutos para acabar o programa. Alguns estão dizendo que mudariam o Conselho Gestor. Olha, se eu for eleito, eu acabo com isso, mudo o estatuto. Como é que faz para mudar um estatuto do clube? É complicado, não é mais da forma que era antigamente. Justamente para a proporcionalidade que vai fazer parte, já faz parte da última gestão, e que eu creio que hoje, caso eleito o presidente, eu acho que pelo menos 3 chapas comporão o Conselho do Santos. Então, pela proporcionalidade, não fica tão fácil assim. É preciso que o presidente eleito ganhe a eleição da sua comissão de estatuto. A comissão de estatuto vai fazer um trabalho nesse sentido, de acabar com o Conselho Gestor. Tem que voltar para o Conselho tem que voltar à matéria e depois, se aprovado, a gestão ainda tem que convocar a Assembleia do Associado para referendar sim ou não. Então, esse negócio de dizer, vou acabar com o Conselho Gestor e tal, não é assim tão fácil. Acredito eu que é um trabalho bastante árduo para quem quer. Celso, dos 115 conselheiros efetivos, eles são o pêndulo da balança para qualquer situação dentro do próprio conselho em termos de votação. Como é que está dividido esses 115 lá? Está todo mundo pendendo para uma chapa, a divisão é muito grande, a composição do conselho com a participação deles, como é que você encara isso agora? Eu tenho a absoluta certeza que os conselheiros, a grande maioria dos conselheiros efetivos, eu não tenho direito, esse número aí que é 116, não tenho direito esse número não, mas o que eu acho é que hoje, esses conselheiros efetivos, eles estão completamente polarizados, eu diria 80% dentro da chapa de oposição. Todos eles? Todos eles. Acho que eu estou chutando muito, 20% dos efetivos compõem a chapa da situação. Então, eu creio, agora só não sei te dizer, desses 80%, quem está com mais ou quem está com menos, entendeu? Realmente é uma eleição que precisa trabalhar até o último voto, é o que a gente vai fazer amanhã. Ô Celso, eu quero te agradecer pela presença e desejar boa sorte a todos os candidatos, mas eu gostaria muito que você, por exemplo, fosse amanhã no pleito, efetivado como conselheiro pela sua luta, pelo seu trabalho. Ele já é efetivo. Não, efetivo não. Não é. Falta essa eleição para ele conseguir a efetividade. É um brilhante, não estou desmerecendo os demais, tem muita gente lá com muita qualidade, muito empenho, muita luta em prol do Santos, mas o Celso Leite é um daqueles atuantes e que a gente torce para que o Santos o tenha como um dos efetivos, porque sem dúvida alguma é um dos mais atuantes conselheiros. Você está em que número da chapa? Da minha chapa? 14. Então já está dentro. Você está com o Modesto Roma, não é isso, Celso? Estou com o Modesto Roma. Tinha que escolher escolhi o Modesto Roma porque eu conheço e sei que posso cobrá-lo das suas promessas e ele que não cumpra.
Tá certo. Então tá bom. Celso, muito obrigado. Boa sorte amanhã, que o Santos saia um grande vencedor. Muito obrigado. Eu convoco os associados que vão ao clube pensando no Santos e não pensando em si. É isso que eu peço. Muito obrigado ao Celso Leite. Um abraço, Luiz Roberto. Boa eleição aos torcedores do Santos. Boa sorte. Um abraço, Guido Bortolomaz, e até amanhã, hein? Até amanhã. Luiz Roberto vai rezar e vai subir o Montserrat de joelhinho para não vestir a roupa da Branca de Neve na segunda-feira, hein? Aí é peruca. Mas tá aqui, Bota segunda-feira. peruca. Luiz Bota peruca. Roberto. Fala agora. Fala aí agora. Gente, amanhã, 5 da tarde, aqui na Santa Cecília TV, estarei aqui. O Guido Bortolomaz estará lá na Vila Belmiro. Eleições, não perca. Tudo aqui na Santa Cecília TV amanhã, a partir das 5 da tarde. Tchau, tchau.